que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Quantos aqui essa noite desejam ser tocado pelo descendente de Davi? Pela luz que revela o que está o pecado, pela luz que cura o enfermo, pela luz que traz paz à depressão. Você pode abrir o seu coração a Ele essa noite e começar a dizer a Ele: vem e me toque novamente. Vem e me toque novamente. Eu quero ser tocado pelo Senhor novamente. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Me ensine a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere, Senhor, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, ensine a clamar e a suplicar até que Até que o Senhor venha, eu vou rasgar
pode levantar as suas mãos ao céu nessa hora? Você pode levantar as suas mãos bem alto aos céus nessa hora. Se apague, quer não deixar que o fogo se apague. Se fosse você, eu levantaria as minhas mãos. Quantas vezes nós acordamos e saímos correndo durante o dia e esquecemos do principal mandamento: não deixar o fogo de Deus apagar em nossos corações. Nós queremos entrar no Santo dos Santos, mas esquecemos que antes do Santo dos Santos existe um fogo a ser aceso no átrio, existe um incenso a ser queimado, existe um perfume a ser arrancado a Ele. Eu te convido a entrar no Santo do Santo, mas antes, queime a lenha no átrio, queime a lenha no átrio. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Oh, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Todos os amores queimou. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha.
ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar, pode vir queimar. Levantar as suas mãos aos céus. Sua igreja, o nome dele, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Você pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Crescer
crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Pode levantar as suas mãos mais uma vez aos céus. Quantos caminhos tem mostrado à nossa frente, mas existe apenas um caminho que nos leva ao Pai. Existe apenas um caminho que nos volta ao Pai. E essa noite nós entramos nesse vivo caminho que é Cristo. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Vem, Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Vem, Senhor, guia! Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei.
teu nome, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti, pois eu sou teu e tu és meu. Totalmente teu, ó Deus. Nós somos totalmente teus. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar te louvando, te adorando. Obrigado, Deus, que tu nos lembra, ó Deus, que tu nos deu a oportunidade de estarmos diante de ti a cada dia, com a responsabilidade de manter o fogo aceso, Pai. Obrigado, Pai, porque tu tens feito tanto por nós. E nós, ao estarmos, ó Deus, numa só voz, te louvando e te adorando, nós podemos de leve, de muito leve, contemplar o que será na glória, onde estaremos diante de ti, ó Pai, num único coro, numa única voz, te louvando e te adorando, como um povo, uma nação que foi escolhida por ti, ó Pai. E nós somos inteiramente teu, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Tu nos recebeste nos teus braços, no teu colo. Tu nos acaricia, ó Deus, tu nos abraça, nos conforta, tu nos fortalece, tu nos dá ânimo para continuarmos na batalha, na caminhada deste mundo, ó Deus, mas com única certeza, ó Deus, que a vitória tu vais dar, porque tu tens dado vitória para nós a cada amanhecer, ó Deus. Toda honra e glória a ti, ó Pai. Toda honra e glória a ti. Uma salva de palmas ao nosso Pai. A Ele toda honra e toda glória. Somente a Ele. Somente a Ele. Somente a Ele. Toda honra e glória ao nosso Senhor. Somente a Ele. Pode assentar, meus amados. Na palavra de Deus, em Gênesis 14, de 17 a 20. Gênesis 14, de 17 a 20. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O dízimo não foi instituído na lei, porque aqui esse texto está praticamente 400 anos antes de Deus instituir a lei. O dízimo, ele vem de encontro às nossas vidas através do patriarca, o pai da fé, Abraão, aquele homem que Deus separou para gerar a nação dele. Diga assim: eu faço parte dessa nação. Nós somos a nação
que iniciou com Deus escolhendo Abraão. Quem de nós se atreve a dizer que não tem o que agradecer a Deus? Aqui Abraão estava numa situação em que ele havia ganho uma batalha, e existiam muitos despojos de batalha que ele havia conquistado, que ele havia trazido à sua tenda, ao seu povo, que seríamos nós. E diz o texto então que Melquisedeque, representando Deus, abençoou Abraão trazendo pão e vinho, e olha o que disse ele: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Essa palavra vem para a minha vida e para a tua vida hoje, dizendo: bendito sejamos nós pelo Deus Altíssimo. Diga assim: bendito sou eu pelo Deus Altíssimo, porque nós somos a nação que Deus escolheu. E assim como Abraão entregou o dízimo de tudo, e quando diz a palavra, não diz que ele entregou o dízimo, mas é de tudo, se refere que nós temos que seguir o princípio que já foi criado por Deus. E começou com o nosso patriarca da fé, Abraão, que entreguemos a Deus o dízimo de tudo. Por que Abraão entregou o dízimo? Pelo mesmo motivo que nós estávamos agora adorando e louvando ao Senhor, em honra e glória a Ele, porque não foi Abraão que venceu a batalha, quem deu a vitória foi o Senhor. E quantas batalhas nós já passamos que Deus deu a vitória? Então por isso que nós chegamos diante de Deus e fazemos a mesma coisa que Abraão. Nós entregamos o dízimo de tudo. Fique de pé, igreja. Pegue o seu envelope, aqueles que vão ofertar e dizimar. Os demais estejam conosco em oração. Vamos ficar todos de pé. Deus, nós reconhecemos, ó Deus. Nós reconhecemos plenamente, ó Deus, quem Tu és e o que Tu queres que nós façamos. Que nesse momento, Deus amado, nós não viemos diante de Ti trazendo os nossos dízimos e ofertas de maneira alguma por obrigação, ó Deus. Não. Não, ó Deus, nós não fazemos isso por obrigação. Mas nós fazemos porque reconhecemos, assim como Abraão fez, que Tu tens nos dado vitória. Por isso estamos aqui. E nós reconhecemos como Abraão reconheceu, que se nós somos, ó Deus, quem vamos fazer diferença em gerações, nós temos que começar vivendo, praticando e fazendo aquilo que Tu queres. Por isso nós colocamos diante de Ti. Esteja abençoando toda a liderança da igreja, ó Deus, que vai utilizar todos os valores que forem levantados, ó Deus, para que possamos mais e mais entoar, cantar, louvar e Te adorar como um só corpo, nesta casa, nesta igreja. Abençoa cada um que vai estar vindo à frente, e aqueles que não tiveram oportunidade hoje, que Tu conheces o coração de cada um, ó Pai, que a Tua bênção também seja estendida a cada um deles. Nós Te agradecemos, Te louvamos no nome santo de Jesus Cristo, e quem concorda diz amém. Glória a Deus, meus amados. Venham à frente. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar.
mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Você pode dizer isso? Oh, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Sim. Continua. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. Diga! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. Diga isso aí, igreja. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, em louvor ao Rei Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Louvado, exaltado, engrandecido seja a Ele para todos sempre, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo de número 21 ao versículo de número 28. Obrigado, querido. Pode levar. Há uma passagem aqui muito interessante que chamou muito a minha atenção. Na verdade, tem mais ou menos um mês que eu li um livro, e esse livro me chamava muita atenção daquilo que estava proposto. O Espírito Santo me fez pensar de uma maneira diferente, e eu fui buscar diante do Senhor essa palavra e essa revelação, essa inspiração dos nossos corações, esperando a hora certa para que Deus pudesse falar com cada um de nós, pois o Senhor dá a primeira revelação, mas depois Ele também dá a oportunidade de nós expressarmos essa revelação. Nem tudo aquilo que Deus está nos dando hoje é para hoje. A revelação do Senhor é sempre algo que vai acontecer. Então Ele primeiro prepara os nossos corações, para que depois então Ele possa preparar o lugar que Ele tem para nós. Amém? Foi assim com o povo de Israel, e assim também é conosco. Então isso que nós estamos vivendo como igreja, louvor, adorar, estarmos à presença do Senhor, é a revelação da preparação que nós iremos ter na nova Jerusalém celestial. É esse mover do Espírito que nós iremos sentir quando nós estivermos na presença dEle. Então a palavra do Senhor diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
que minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos orar? Feche teus olhos, incline a sua cabeça. Pai, nós entendemos que essa é a tua palavra. Segundo domingo do mês de dezembro se comemora o dia da Bíblia. E hoje nós temos a oportunidade de ler e expressar a sua palavra com liberdade, nesse país que nós estamos e nessa cidade que vivemos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, pois a tua palavra nos ensina a viver a tua verdade, o teu querer e a tua boa e perfeita e agradável vontade. Se eu posso dizer alguma coisa, eu digo que eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Por isso, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que está sobre as nossas mãos, mas também que está cravada em cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, interessante essa passagem que nós acabamos de ler, porque ela demonstra uma situação que Jesus começa a mostrar para o povo qual era a sua intenção. Qual era a intenção de Jesus? Qual era o princípio de Jesus? Jesus nunca veio para aqueles que não eram seus, mas a rejeição daqueles que eram para ser seus, não quiseram. Por causa disso, ele se volta para aqueles que não tinham valor algum. Ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel o questionou, o povo de Israel não creu. Então ele partiu para que pudesse buscar aqueles que crescem na sua palavra e na sua verdade. Por isso nós estamos aqui, porque o Senhor olhou para nós com os olhos de misericórdia. E essa é exatamente uma passagem bem interessante, onde uma mulher cananeia, quando fala uma mulher cananeia, já fala que é uma mulher que não pertencia ao povo de Israel, que ela não pertencia a linhagem alguma, e que ela não teria direito a bênção nenhuma, se pudessem ver diante daquilo que Deus tinha proposto a Abraão. Ela não estaria descrita no versículo 12 de Abraão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, né? E aonde você colocar as plantas dos seus pés, abençoado será. Ela não teria esse direito. Então ela vê Jesus, e pela oportunidade que ela tem, que Jesus estava partindo dali para Galiléia, ela começa então a ter uma oportunidade. E com certeza ela escuta falar que existe um homem chamado Jesus que faz milagres, e que ele tem uma descendência, e a descendência dele é filho de Davi. Talvez ela comece a pensar, ou alguém que recebeu a cura. Eu lembro que os cegos de Jericó clamam a Jesus como: filho de Davi, tem misericórdia de mim, e aqueles cegos são atendidos. Então, por ela pensar nisso, ou por ela saber dessas circunstâncias, ela clama a Jesus e diz: ó filho de Davi, socorre-me. Então Jesus chega para ela e não lhe dá nenhuma atenção. E essa mulher sabia que ela não tinha nenhuma oportunidade para alcançar algum milagre da parte do Senhor, mas ela tinha um sofrimento. E o sofrimento a fez buscar a presença. E o sofrimento dela era ter uma filha terrivelmente endemoniada. Algumas traduções dizem terrivelmente. Eu já trabalhei com pessoas que passaram por processos nesses processos de estarem possessos. E eu pude perceber que é uma dificuldade muito grande, mas uma mulher, quando entra uma mãe, quando entra em desespero por uma filha, e quando o autor
dessa carta de Mateus, do Evangelho de Mateus, descreve que a filha estava, nitidamente nesse cenário. Eu começo a vislumbrar, eu começo a imaginar uma jovem amarrada nos quatro cantos de uma cama, sem poder se alimentar, sem poder falar direito, rosnando, uma sensação ruim naquela casa. E aquela mulher vai em busca de um único homem que poderia fazer algo, que com certeza outros religiosos que estavam naquela parte, outros deuses que tinham naquela região de Ciro e Sidom, também já teriam ido naquela casa para poder tentar resolver aquele problema. Com certeza não conseguiram, porque ela vai atrás de Jesus. Ela corre atrás de Jesus e começa a gritar a ele de tal forma que incomoda os discípulos. E os discípulos chegam até Jesus e perguntam: Jesus, não se importe que essa mulher vem gritando atrás de nós, despede-a, manda embora, fala para ela alguma coisa, porque ninguém aguenta mais essa gritaria dessa mulher. Mas essa mulher buscava a bênção para sua casa. E eu pergunto para você nessa noite: o que te traz aqui nessa noite? O que você veio buscar diante do Senhor, para que você possa levar para sua casa? Há uma bênção do Senhor guardada para aqueles que clamam, não para agora, mas para alguém lá na sua casa que está precisando. Talvez não você, mas para a sua família que está precisando, para um ente querido, para alguém que está nesse exato momento precisando de um milagre, precisando de uma palavra, precisando de um toque, precisamos de uma cura de Jesus. E isso vai depender da sua intensidade em buscar ao Senhor. Então aquela mulher resolveu buscar a Jesus de uma forma que chamou a atenção de todos. E sabe o que aconteceu? Jesus não lhe respondeu nada. Jesus se recusou a respondê-la. Jesus nem olhou para ela, não ligou, fez uma indiferença. E em seguida, quando ela volta novamente gritando: Mestre, socorro, socorre-me, há um pedido grande no clamor daquela mulher. E aí Jesus responde para ela: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, e não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. E aí então aquela mulher dá aquela resposta para Jesus, que quantos pregadores falam de uma intenção, e até mesmo Jesus a exalta pelo tamanho da sua fé. E aí Jesus disse assim: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. É importante a nossa intensidade na busca do Senhor, para descobrir, para que o Senhor possa trazer dentro de nós qual é a verdadeira intenção do nosso coração. O que te trouxe aqui nessa noite, meu irmão? O que te traz a buscar a presença de Jesus pela manhã no seu TSD? O que te traz a buscar a presença de Deus no seu devocional, na sua vida, nesse domingo, numa quarta, numa segunda? O que te faz? O que te falta? Eu e você precisamos entender isso, que o Senhor deseja ardentemente corresponder o desejo do nosso coração, mas para isso também precisamos buscar com a mesma ou com uma intensidade maior que é o nosso desejo. Aquela mulher tinha um desejo enorme de ver a sua filha sã, liberta, curada, transformada. O desejo daquela mulher era o desejo de toda mãe quando tem um filho, de vê-la crescer, de colocar uma boa roupa, de pentear os seus cabelos, de ver ela namorar e casar e ter os seus filhos e ter ali os seus pais, ter os seus netos. É o desejo de toda mãe. Não é o desejo de toda mãe ver uma menina crescendo, amarrada numa cama, possessa por espíritos malignos. Não é o desejo de nenhum dos pais. Mas o que me intriga nessa questão não é essa busca intensa pela mulher. Nós sabemos que essa busca é maravilhosa. O que me intriga e que me faz perguntar é o que Jesus disse no versículo de número 26. Jesus respondeu e disse: não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorros. Preste atenção nisso. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Quem são os filhos de Deus?
A Bíblia diz que os filhos de Deus são todos aqueles que nasceram de novo, que são justificados e adotados por Deus para constituir a sua família, por intermédio de quem? Por intermédio de Cristo Jesus, quando Ele faz uma obra na cruz do Calvário. E através dessa obra de sacrifício, significa que nenhum de nós podemos tornar-nos filhos de Deus pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria bondade, pelo nosso próprio querer. Não, nos tornamos filhos de Deus mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Então, nós que somos homens, nascemos em pecado, precisamos ter Cristo em nossa vida, como único e suficiente Salvador, para que possamos nos tornar filhos de Deus. Por causa disso, Deus então projeta o plano de salvação, que é enviar a Cristo, pela sua misericórdia e por seu amor, e morrer por nós, derramando a sua graça em nosso coração, porque nós não éramos merecedores de tal aceitação, nós não éramos aceitos, nós éramos miseráveis perante o Senhor, nós éramos apenas criaturas, criadas pelo Criador, e não filhos do Deus Todo-Poderoso. Através da obra de Cristo, nós que somos pecadores, nos tornamos redimidos dos nossos pecados, dos nossos erros e de nossas falhas, e a partir da obra poderosa do Espírito Santo em nós, Ele nos transforma, e essa nova transformação é através de um novo nascimento, que até mesmo em Romanos capítulo de número 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em Romanos 9:8 diz: isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendências de Deus. Então nós somos adotados como filhos de Deus, e finalmente restaurados e perdoados e justificados, Deus então nos recebe em sua família, e essa família de justificação nos aceita por intermédio de Cristo, pelo seu amor sacrificial na cruz do Calvário. Ele nos recebe. Então Deus nos coloca debaixo da tua graça, do teu poder, da tua proteção, e a partir daquele momento nós nos tornamos filhos, herdeiros de Deus, e a partir daí nós nos tornamos parte dele. Então quando Jesus fala, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, Jesus estava dizendo o seguinte: eu tenho uns filhos, e esses filhos têm fome, e fome da minha presença. Então eu e você precisamos entender que até o apóstolo João fica maravilhado quando ele descobre que todos aqueles que são aceitos como filhos, que recebem a Jesus, são aceitos como filho. Ele chega a dizer na sua carta de 1 João, capítulo de número 3, versículo 1, ele chega a dizer: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fossemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Você é filho. Diga isso para a pessoa que está lá fora: você é filho. Eu quero pegar no pé de alguns pais que aqui estão, ou de alguns filhos. Talvez você é um dessas pessoas, eu não fui. Toda família que tem um grande número de irmãos, tem sempre alguém favorito. É verdade? Tem sempre alguns filhos mimados. Tem sempre alguns filhos que o pedaço de bolo é maior, que ele não come, ele nunca comeu a costela do frango, ele sempre comeu a coxa. Ele nunca precisou de comer uma carcassinha do frango, irmão. Ele sempre pegou a melhor parte do bife. Talvez esse não foi você, mas talvez você, como pai, como mãe, tenha alguns filhos que é mais chegado. Tem alguns filhos que recebem mais. Eu lembro disso. Tenho 8 irmãos, então eu lembro disso. Um Danone que é melhor do que do outro. O chinelo que é melhor do que do outro. Não, vou comprar isso para o seu irmão. Quando ele passar, ele passa para você. Já percebeu isso?
Aquele tênis, você fica doido, ele compra para o irmão e fala, não, quando o pé dele crescer, ele vai passar para você, e você fica olhando assim, e aí o seu irmão sem vergonha, chuta as pedras e fala assim, vai rasgar meu tênis. Há sempre filhos preferidos quando há uma família muito grande. Eu lembro de um caso muito engraçado que a minha avó contava. E também existem uns filhos mais bonitos. Não é assim? Eu lembro, a minha avó, quando a gente chegava na casa, minha avó tinha questão de me apresentar para as vizinhas, falava assim, esse aqui é o meu neto mais bonito. Eu ficava todo inchado, irmão. Eu era feio de maré. Mas se ela me achava bonito, meu filho, quem disse que eu ia falar que não? Mas é interessante que o apóstolo João diz que todos somos filhos de Deus, e que de fato somos. E na família de Jesus, não tem ninguém privilegiado, todos somos iguais diante dele. Nós vamos receber a mesma porção, sejamos feios ou lindos, ricos ou pobres, nós vamos receber a mesma porção. O mesmo sangue que foi derramado para o rico ou para o pobre, foi derramado por todos. Não há distinção, porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, o amor de Deus é por completo. Mas o que está me intrigando nessa passagem que o Senhor traz ao meu coração, é a postura que alguns filhos têm se tornado diante do Pai. A postura de alguns de nós que estamos vivendo aquém daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Se Jesus disse que o pão é para os filhos, e eu pergunto, se o pão é para os filhos, por que muitos filhos estão vivendo de migalhas? Porque muitos filhos, muitos de nós que somos filhos de Deus, não estamos vivendo uma vida plena pela qual o Senhor deseja que vivamos. Porque ainda não conseguimos vencer pequenas lutas diárias em nossa vida. Porque a angústia, a tristeza, há uma guerra em nosso coração. Porque não prosperamos naquilo que nós desejamos fazer. Porque os nossos projetos são sempre frustrados. Porque a nossa família não melhora, porque as coisas não acontecem, porque a gente entra ano e sai ano, a gente espera uma melhora, e nada acontece. Porque que as lutas que nós lutávamos no passado, estamos lutando ela no presente, e se nós observarmos bem para o futuro, continuemos a lutar com elas no futuro. Por quê? Porque são filhos que decidiram estar debaixo da mesa e não na mesa. O que eu peço a você nessa noite é para que você possa refletir e não reclamar porque você está debaixo da mesa vivendo de migalhas. Você precisa se perguntar, por que eu ainda estou aqui se Deus tem um lugar na mesa? Se há uma cadeira vazia com o meu nome, reservada ao meu nome, porque eu insisto em ficar debaixo da mesa, vivendo de migalhas? Até quando você vai viver de pecados em pecados, e parar de viver de migalhas, daquilo que Deus tem para a sua vida? Até quando você vai usufruir das bênçãos de Deus? A vida com Deus, meu amado, é um processo de santificação, transformação e crescimento. Pastor, mas eu estava na mesa. A mesa é um lugar primeiro, sim. Debaixo da mesa é um lugar primeiro, sim, quando nós estamos buscando a salvação. Mas nós, quando somos salvos, aceitos por Cristo, quando nós nos tornamos filhos, como eu te mostrei mais para frente, nós temos um lugar na mesa. Ninguém compra. Eu fui comprar uma mesa. Você já comprou uma mesa na sua casa? Na sua casa tem uma mesa? Tem mesa lá na sua casa? Você tem, vamos supor, você tem sua família é 4 pessoas. Você compra uma mesa com 2 cadeiras? Hã? Não? Por que não? Porque todos têm que sentar. Eu tinha uma mesa.
E as cadeiras vão quebrando, não é verdade? A gente vai ganhando de casamento e as cadeiras vão quebrando. E aí chegava a visita lá em casa. Nós colocávamos as visitas para sentar na mesa e eu e minha esposa ficávamos de pé. Puxava um banquinho, mas banquinho não é essa cadeira, irmão. Era assim. Eu falei, esse negócio é errado. Porque os convidados sentam à mesa e a gente fica de pé. Irmão, quando Jesus te aceita, a sua cadeira já está reservada. Ele não precisa puxar um banquinho para você. Há uma cadeira com o teu nome. Por quê? Por que Ele não quer que você viva debaixo da mesa? Porque debaixo da mesa, quem vive de migalha está disputando o seu sustento com os cães. E quem é o cão? É o diabo. Eu preciso viver a minha vida na mesa, porque é na mesa que tem a revelação. Debaixo da mesa não tem revelação, irmãos, mas é na mesa que tem a revelação. Então eu e você precisamos sairmos debaixo dessa mesa e sentarmos. Talvez está na hora de Deus revelar alguma coisa. Por que a sua vida não está andando? Porque você está debaixo da mesa e o Senhor quer que você se assente sobre a mesa para que Ele possa revelar aquilo que Ele tem para a sua vida. Como vencer essa luta? Como conseguir vencer essas lutas diárias? Como conseguir vencer esse pecado? Como orar corretamente para que a sua família possa servir ao Senhor? O que eu devo fazer? Isso não está debaixo da mesa, isso está sobre a mesa. O pão nunca é colocado debaixo da mesa, o pão é colocado sobre a mesa. Quantos de nós estamos famintos da presença de Deus? Quantos de nós chegamos num culto como esse, vazios? Quantos de nós estamos vindo à igreja mais por uma obrigação do que por um momento agradável de servir a Deus? Quantos de nós chegamos aqui com as nossas cabeças mais voltadas lá no mundo do que voltada para servir ao Senhor? Quantos de nós precisamos mais louvar e agradecer aquilo que Deus tem feito? Quantos de nós precisamos voltar a ter gratidão por aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós? Porque eu sei que eu preciso fazer a minha parte, porque de uma coisa é certa: Deus fará a parte dele, e a parte dele está pronta, a cadeira está preparada. E aquela mulher disse, bem certo, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que isso é bem interessante para as nossas vidas hoje, pertinente isso. Quantos de nós estamos negligenciando o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus? Estamos desperdiçando e reclamando desse pão, de migalhas que estão caindo. Muitos inclusive estão abandonando a igreja, indo embora da igreja. Por quê? Porque não estão recebendo alimento, porque elas acham que o pão tem que ser servido aqui embaixo. Não, o pão é servido em cima. E essas pessoas estão desesperadas, abandonando a casa do pão, abandonando o lugar que dá alimento, que dá suporte, que dá base para que você e eu possamos vencer dia após dia, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas há um outro lado, queridos, que eu e você precisamos ficar bem atento. Aquela mulher não era da descendência de Abraão, ela não tinha aceitado a Cristo. Se pelas migalhas da bênção de Jesus, a filha dela foi curada, imagina o que Deus tem preparado para aqueles que estão sentados à mesa. Precisamos imaginar aquilo que Deus tem preparado. Então, se eu e você soubermos que esse pão é tudo que nós precisamos para viver, nós daríamos valor ao que Deus tem preparado e reservado para cada um de nós. Então eu e você precisamos entender o valor da mesa, o valor do pão vivo que é Jesus sobre a nossa casa.
o que nós estamos vindo buscar na casa do Senhor. Eu começo a entender, meu irmão, que a nossa vida com Deus, quando nós nos casamos, quando nós temos filhos, e depois é um processo contínuo, que nós passamos a buscar mais a presença de Deus, não por nós passamos mais a orar pelos nossos filhos, pelos netos, pelos parentes, para que a graça de Deus os alcance, porque hoje a gente já tem uma mentalidade formada, mas os nossos filhos ainda não, precisam estar passando por vários processos, por vários desertos da vida. Então, nós nos pegamos ao Salmo de número 23. Salmo de número 23, no versículo 5, diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Sabe o que isso está dizendo? O que Davi, o rei Davi, está dizendo nesse salmo? Ele não era rei, ele estava lembrando daquilo que ele tinha passado, das suas noites como pastor de ovelha. De Deus para os seus filhos. Pensamos na ceia, que talvez você que quer passar uma ceia aí de Natal, de Ano Novo, você tem preparado a ceia na sua mente, o que vai servir, o que vai comprar, o que vocês vão comer. Ninguém pensa qual é a ceia do cachorro. Pensa? Não, é a ração. O que Deus está querendo dizer para mim e para você, que Ele tem uma mesa e que Ele preparou essa mesa para cada um de nós. O problema é nós nos colocarmos no lugar que Ele desejou para cada um de nós, irmãos. E é isso que está faltando. Deus tem uma abundante provisão para as nossas vidas. Diferentemente de algumas pessoas pensam que esse versículo, ele traz uma ideia barata de triunfalismo, mas uma certeza que Deus cuida dos seus. Deixa eu dizer algo para você: Deus tem cuidado de ti. Passamos 2 anos, a maior crise mundial, maior pandemia mundial. Faltou pão sobre a tua mesa? O Senhor cuidou de você? Muitos aqui pegaram essa doença, mas o Senhor te cuidou. Foram dias difíceis para a sua vida, mas o Senhor estava lá. E nenhum desses dias faltou pão sobre a sua mesa. Por quê? Porque Ele estava lá. Então eu e você precisamos pegar nisso. Então o salmista Davi, ele escreve esse salmo, e desse salmo ele fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando fala inimigos, irmãos, não é inimigo de carne, é um parente que quer destruir a gente, é um amigo, é um endemoniado que está vindo enviado do sei da onde, de Satanás. Mas não, ele está falando diretamente do inimigo das nossas almas, que é o diabo que vem para matar, roubar e destruir. Ele está falando desse inimigo. Essa declaração faz parte do salmo que Davi está escrevendo no versículo de número 1, é que ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele fala isso, e ele até no número 4, do versículo 4, ele descreve o cuidado do pastor com as suas ovelhas. O pastor nessa metáfora é Deus, e as ovelhas somos nós. E é interessante, no versículo número 4 ele fala assim: olha, o Senhor me faz andar pelo vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Se tem uma coisa que Deus sabe, irmãos, é conduzir você. Talvez hoje você possa estar vivendo um momento de deserto, uma fase de escassez, uma fase de doença, mas fique tranquilo, quem te conduz é Jesus. Ele está te conduzindo a pastos verdejantes. Ele conhece o lugar certo. Você não vai morrer no caminho. Deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem, e passagem passa. O que você está passando hoje, passa,
porque Deus está contigo. Não temas. Quem tem que temer cajado, irmãos, é lobo. Ovelha não teme cajado, porque ovelha confia no pastor. Então eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos entender que somos essas ovelhas, que nós nos encontramos, que nós encontramos consolo quando o Senhor está nos guiando. Talvez até aqui não é o Senhor que tem guiado a sua vida, seja o seu braço, seja a sua capacidade, mas até quando? O Senhor deseja ser o seu pastor, Ele deseja conduzir você a uma vida melhor, Ele deseja que você possa usufruir da mesa dEle, não das migalhas que caem da mesa dEle. Ele quer satisfazer as nossas vidas por completo, com justiça e em verdade. Se nós pensarmos na última ceia, que é o que nós iremos fazer no Natal, pensando no Natal, que talvez alguns vão falar, mas pastor, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Não, não nasceu, irmãos. Primeiro, o calendário hebraico são 13 meses, então não teria como. Mas eu não estou me importando, irmãos, com a data que Jesus nasceu. Eu estou me importando, sabe com o quê? Com aquilo que o apóstolo João diz: e o verbo se fez carne e habitou em nós. Não importa a data, importa, Osana, é que ele veio. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E louvor ao Rei Jesus. Importa que Ele nasceu, que Ele habitou no meio de nós. Importa que Ele morreu pelos meus pecados. E outra coisa, irmão, importa que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E se Ele não voltar, nós iremos encontrar com Ele. Porque diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Preste bem atenção, quando o salmista diz: preparas uma mesa, significa que o Senhor tem uma bênção preparada para cada um de nós. Não fala sobre como nós somos importantes, mas fala sobre a bênção do Senhor. Como eu disse, não é uma declaração triunfalista, superficial, baseado em justiça própria, baseado naquilo que nós estamos fazendo com o nosso próprio braço, não, mas fala que nós somos mais do que vencedores, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Ele fez. Ele fez, Ele morreu por nós, para nos dar direito à vida eterna e vida com abundância. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me
fazer um culto só de louvor da saudade. Pega ainda a harpa 15. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o teu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Tô te falando, vocês sabem, quer ver? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé e agora me alegro em sua luz. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Irmãos, o que eu e você precisamos entender é que Deus quer derramar sobre as nossas vidas bênçãos. Não migalhas, mas pão. Pão. Viver de migalhas é passar a vida toda passando fome, sem conhecer o verdadeiro amor de Deus. Eu e você precisamos conhecer esse amor. Eu e você precisamos viver esse amor. Eu e você precisamos nos mergulhar nesse amor, irmãos. Eu não posso passar a minha vida toda lutando contra o pecado. Eu tenho que passar a minha vida buscando a presença de Deus. Eu não posso mais viver a minha vida no passado. Eu tenho que viver a minha vida buscando a graça. Irmãos, eu estava pensando lá em casa, quando tem pão sobre a mesa, a chuva veio. Quando tem pão sobre a mesa, o trigo veio. Ele foi malhado, o trigo no lagar. Ele foi preparado. O que Deus está dizendo para mim e para você é que está tudo pronto. Só falta você chegar a Ele. Só está te esperando você sentar à mesa. Há uma cadeira com seu nome escrito reservado. Em Apocalipse capítulo número 3, versículo 20, põe aqui para mim, Vitória, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se o pessoal do louvor quiser subir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Eu entrarei, sentarei debaixo da mesa. Cear não é viver de migalhas. Cear é comer abundante. E isso é o desejo de Deus. Deus não quer que você viva de migalhas, irmãos. Deus quer que você viva de provisão e de bênção todos os dias. Jesus quer que você sente à mesa. Ele pode transformar a sua vida. Quando Jesus se assentava com os pecadores, apesar de ser criticados, todos saíam parecidos com Ele. Pai, assim também deve acontecer conosco. Nós devemos estar conectados com Deus. E quando nós pensamos na ceia, Jesus estava sentado com quem? Na última ceia tinha discípulos que duvidavam de Jesus. Tinham discípulos que iam negar Jesus. E tinha discípulos que iriam trair Jesus. Não é verdade isso? Tomé duvidava, Pedro ia negar Jesus e Judas ia trair Jesus. Mas tinha os outros. O que Deus quer trazer para mim e para você nessa noite é que quando você estiver à mesa, irmãos, que você não seja aquele que não crê em Jesus, que você não seja aquele que vai negar Jesus, que você não seja aquele que vai trair Jesus. Não seja você. Seja você aquele que inclina e encosta a sua cabeça sobre o peito de Jesus.
seja você aquele que decide viver do alimento sólido, que é o pão vivo que desceu do céu. Decida ser você, não uma pessoa que seja influenciável, mas seja você a influência, a mudança, a pessoa que quebra as cadeias, a pessoa que quebra as fortalezas, a pessoa que tem a chave para tirar pessoas de prisões espirituais. E quando você fizer isso, tenha certeza que o resultado virá, não para que o seu nome engrandeça, mas para que o nome dele seja glorificado. Você pode se colocar de pé aplaudindo ao Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, em louvor ao Rei Jesus. Coloque sua mão sobre o teu coração. Eu não sei qual área da sua vida você está precisando do milagre do Senhor. Eu só sei que no mundo espiritual há uma mesa preparada para você nessa noite. Eu não sei porque você chegou até aqui. Talvez há alguém na sua casa. E a palavra é: Jesus vai libertar essa pessoa. Ele tem a chave. E quando ele decide abrir a porta, ninguém mais fecha. Ele é o pão. Talvez a sua vida precise de provisão. Então Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E o desejo dele que não é que você viva de escassez, mas viva de abundância. Ah, pastor, eu vou ficar desempregado. Não se preocupe. O Deus que cuidou no passado vai cuidar de você no presente, vai cuidar de você no futuro. Pastor, eu estou precisando de uma cura. O Deus, o pão vivo, cura. Pois a palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Eu peço que você feche os teus olhos e ore diretamente sobre a área que você precisa. Ore para a pessoa que você precisa. Enquanto os irmãos vão aqui cantar ao Senhor, eu quero que você busque na sua intimidade. Clame a Ele, para que Ele possa te ouvir. E você vai decidir: Senhor, eu decido essa noite a não mais viver de migalhas. Eu quero sentar à mesa. Eu quero participar da revelação. Eu quero ter crescimento espiritual. Eu quero ter crescimento profissional. Eu quero ter crescimento pessoal, Deus. Eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor deseja para mim. Eu não quero passar. Eu não quero entrar mais um ano, Senhor, sem usufruir das bênçãos que o Senhor tem preparado para mim. Até quando, Deus? Quero que você feche os teus olhos e comece a orar a Ele aí. Se você não sabe que orar, mas sabe orar em línguas, ore em línguas, ore no Espírito. Porque quando você ora em Espírito, o seu Espírito ora bem. Então talvez seja o momento de você orar no Espírito. Escuto teu coração, cada batida está chamando o meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou para sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há
sabe o que é interessante? Se você descer, quando você chegar na sua casa, você vai ler o resto do capítulo de número 15. Você vai perceber que Jesus chega a um lugar deserto. O pastor levando as ovelhas para um lugar deserto. E aí ele chega para os seus discípulos, o pastor Gilberto, e diz assim: vocês têm pão para dar para essa multidão? Eles falam assim: não temos pão suficiente. Aí Jesus pergunta: quantos pão vocês têm? Ele falou assim: 4 pães e 3 peixinhos. Jesus fala assim: então me dá aqui. Ele diz 7 pães, quer dizer 7 pães, e ele alimenta 4.000 pessoas. Filhos, o pai providencia. Pegou? Nenhuma daqueles que estavam lá precisou falar: eu estou com fome. Nenhum precisou se preocupar se ia ter pão suficiente ou não. O pai se preocupa. E a Bíblia diz que Jesus pegou os pães e não falou: Deus multiplica, Deus aumenta. Não, ele disse, ele estendeu para o céu e agradeceu. E os pães se multiplicaram. O segredo da bênção do Senhor sobre as nossas vidas é agradecer por aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Comece a agradecer, e as coisas irão se multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a doce consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos, todos possam dizer. E se Deus é por nós, agindo Deus, quem pode te abençoar? Quem já mudou sua história? Quem vai continuar te abençoando? Vai em paz e que Deus te abençoe.